Talvez você já tenha visto aqueles tipos de iluminações que geralmente ficam na sala, onde os potes de lâmpadas, aumentam ou diminuem o brilho do local do cômodo. E para isso a gente tem os potes de lâmpadas, lâmpadas e também fitas LED que fazem a mesma coisa. E cara, essa dimerização, esse controle de intensidade do brilho é uma coisa que existe lá atrás, daqueles interruptores antigos que tinha a rodinha, né? Ao invés de você controlar o ventilador, você controlava a própria luz. Só que hoje em dia, para a gente deixar isso inteligente, nós temos algumas opções, como por exemplo a própria lâmpada inteligente, interruptores inteligentes dimmers e também módulo dimmer inteligente, que é exatamente o que a gente vai ver aqui hoje, o módulo dimmer da Moes versão Zigbee, tá? Também tem versão Wi-Fi e ele é compatível com o Alexa, com o Google e também com o SmartThings. E no final eu vou fazer uma comparação entre as vantagens e desvantagens do módulo dimmer para uma lâmpada inteligente, caso você queira colocar na sua residência, tá? Principalmente se você tem uma sala que vai ter vários spots que vão precisar ser dimerizáveis. E se é a primeira vez que está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Henrique, a gente está há 3 anos aqui falando sobre casa inteligente, review de produtos e dicas. E se você quiser mandar mensagem pra gente lá no Instagram, @HenriqueRRangel, é só mandar o direct por lá, tá bom? Esse é o módulo dimmer Zigbee da Moes de 2 canais, ou seja, de 2 saídas. E como você pode ver, a gente conecta fase e neutro diretamente nele para poder alimentar, tá bom? E como é que ele funciona? Imagina a gente conseguir controlar o quanto de energia que vai para a lâmpada. Se for uma quantidade menor de energia, vai ter menos brilho. Se for uma quantidade maior de energia, mais brilho. Só que na verdade, tecnicamente, o módulo dimmer faz isso variando a tensão que vai para a lâmpada. Geralmente é 127 volts ou 220, mas ele consegue controlar. Só que tem um porém. Para a lâmpada poder suportar isso, ela tem que ter uma tecnologia chamada dimerização. Então quando você vai comprar lâmpadas ou spots normais mesmo, você procura lâmpada dimerizável ou spot dimerizável. E como é que a gente instala? Como eu disse, tem o modelo Wi-Fi Zigbee, nesse caso é o modelo Zigbee, e eu consegui conectar no próprio hub Zigbee da Nova Digital, esse modelo que você está vendo aí, a gente conecta fase e neutro para energizar o módulo, e o L1 e L2 são as saídas, né? Então circuito 1 circuito 2, onde você pode conectar uma lâmpada ou uma sequência de lâmpadas, ou várias lâmpadas juntas. Então, por exemplo, para cada saída a gente consegue colocar 100 watts. O que isso quer dizer? A gente pode colocar no L1 10 lâmpadas de 10 watts e no canal L2 10 lâmpadas de 10 watts. E só dessa maneira dá para ligar pelo próprio aplicativo ou por comando de voz ou automações. Mesa para 50%. Só que se você quiser também ligar pelo interruptor, você vai ter S1 que liga o L1 e o S2 que liga o L2. Que seria a conexão com o próprio interruptor. Mas você que pega, esse módulo dimmer ele só aceita quando o interruptor é de pulso, ou a famosa minuteira, que é esse carinha aqui, ó, que ele não fica acionado que nem um interruptor normal, ele vai e volta. E você já vai entender por que é assim, tá? É a mesma lógica também das próprias campainhas, que a gente está acostumado, tá? Aqui é o seguinte, a gente tem duas saídas, né? Se eu apertar aqui no início, ele vai ligar e desligar as duas, tá vendo? Só que nesse caso não temos nada conectado na segunda saída, então não tem porquê. Se eu quiser controlar o brilho pelo próprio aplicativo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, tá? Ou eu posso, por exemplo, dar comando de voz. Alexa, mesa para 50%. E vai gradualmente aumentando. Alexa, mesa para 100%. E aqui no aplicativo também acompanha essa mesma lógica, tá? E se a gente for aqui, o interruptor está em paralelo. Então eu dou um clique, ele desliga, eu dou outro clique, ele liga. Como é que a gente controla o brilho através do próprio interruptor? É só segurar, ele vai aumentar, ou se eu continuar segurando, ele vai diminuir. Na hora que eu soltar, vai ser o brilho que ele vai permanecer. Então vou tentar deixar aqui no 100, soltei, ficou no 95. Eu vou deixar aqui o mínimo no 0% mesmo, nesse caso que seria 1%, né? Vou mandar salvar e vou deixar assim. Então, de novo, se eu ficar aqui segurando, ele vai de 1 a 100%, alterando. O que é bem prático, porque você não precisa abrir o aplicativo ou dar comando de voz, né? Você pode simplesmente segurar aqui e soltar. Vai permanecer esse brilho que você está vendo ali da lâmpada. Existem várias formas que a gente consegue controlar o brilho dos 2 canais ou do módulo como um todo. Por exemplo, você pode praticamente pelo próprio aplicativo. Aqui, por exemplo, está 63%, eu posso jogar para 100%. Como você pode ver, eu vou tentar desligar as fontes de luz aqui. Ó, estou aqui no escuro com 1%. Eu coloquei o circuito com o nome de mesa. A gente consegue controlar o brilho e gradualmente ela vai aumentando, tá? Não é de uma hora para outra não, como geralmente é nas lâmpadas inteligentes. Inclusive para ligar é a mesma coisa. Aí, por exemplo, Alexa,
mesa para 20%. Vai para 20. Alexa, mesa para 100%. E a gente tem essa alteração toda. E aqui a gente tem dois circuitos que nem eu tinha falado, né? O primeiro circuito eu coloquei de mesa, mas o segundo circuito tem aqui o nome de dimmer 2. A gente consegue ter o total controle dos dois canais também por aqui por cima. No próprio menuzinho aqui a gente consegue ligar e desligar a própria iluminação, mas se eu selecionar aqui eu tenho mais opções, como por exemplo o agendamento básico que a gente vê na maioria dos dispositivos inteligentes. Então eu posso adicionar aqui para todos os dias da semana, ligar o switch no determinado horário, mandar salvar. Tá bom? Aí fica aqui nessa listinha, posso habilitar e desabilitar. E também tem a função de cronômetro, que você manualmente aqui coloca um tempo para inverter o estado da própria iluminação. E no final temos os settings aqui. Aqui temos configurações interessantes. A própria configuração de LED, ou seja, eu posso escolher qual tipo de lâmpada dimerizável que está lá, se ela é LED. Uma coisa que eu tenho que destravar, apertar aqui, se ela é LED, se ela é incandescente ou se ela é do tipo halógena. Então posso selecionar aqui, provavelmente vai mudar alguma configuração interna para poder ter melhor controle da própria lâmpada. Nesse caso eu comprei uma lâmpada dimerizável de LED de 20 watts. E tem um negócio interessante aqui também, que eu consigo trocar o mínimo. O que isso quer dizer? Aqui está de 1 a 100%, eu posso colocar de 50 a 100, para variar sempre só de 50 a 100 e esquecer tudo o resto. Então eu consigo controlar isso aqui, ó. De deixar 50 a 100, mandar salvar. Então não existe mais de 1 a 100%. Existe de 50 a 100. Isso é interessante porque também no interruptor a gente consegue controlar a própria dimerização. E se eu quiser voltar, é só clicar aqui para editar de novo e colocar lá 1% e mandar salvar. Tá bom? Na canetinha no canto superior direito, a gente vai ter uma configuração que é o paralelo virtual, ou seja, a associação de controles múltiplos. Se eu clicar aqui, eu vou acessar e tem um negócio interessante. Eu não tenho um segundo módulo para poder testar isso aqui, mas olha só. Eu tenho a saída 1, que é o nome mesa, que está aqui em cima, e eu tenho brilho 1. Eu tenho saída 1, brilho 1, saída 2, brilho 2. O que isso quer dizer? Mesa liga ou desliga e brilho 1 de 0 a 100%. Se eu vou vir aqui em mesa e tentar fazer o paralelo virtual, eu consigo selecionar qualquer interruptor aqui tranquilamente. Olha lá, acabei de adicionar um interruptor escritório, sem problemas. Vou até tirar aqui. Se eu venho em Brightness 1, que é o brilho, e tento selecionar qualquer coisa aqui, um interruptor por exemplo, ele não me dá opção. Por que será? Porque provavelmente ele deve fazer um paralelo virtual de brilho para brilho, de um brilho para outro brilho, de um módulo inteligente dimmer para outro módulo inteligente dimmer, de um módulo inteligente dimmer para um interruptor inteligente dimmer. E o que eu quero dizer com isso? Talvez com um único botão na sala você pode controlar várias lâmpadas ao mesmo tempo e controlar a dimerização de todas elas através do paralelo virtual aqui de brilho. Isso é bem maneiro, tá? Bem interessante, não sabia que isso existia. E até uma novidade aqui, e uma novidade que eu acho bem legal. E lembrando, eu comprei esse aqui no AliExpress, eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser acessar por lá. Eu achei que estava bem mais barato. Tem módulos, tem o módulo da Moise no próprio Mercado Livre, mas é praticamente o dobro do preço. Eu vou deixar as duas opções, caso você queira dar uma olhada. Agora vamos falar um pouquinho sobre lâmpadas inteligentes e módulos inteligentes. Olha só, imagina você na sua sala ter 20 spots de lâmpadas e você quer deixar todas dimerizáveis. E talvez você pensou, poxa, é só comprar 20 spots Wi-Fi e ter o controle. Se onde você mora, você tem um roteador da própria operadora, e se for um roteador básico, é bem provável que vai dar problema, porque o roteador não vai aguentar tantos dispositivos pendurados nele. E vai começar a acontecer instabilidade, dispositivos inteligentes vão ficar offline, então é importante ter noção disso. Quando você coloca 20 spots, são 20 dispositivos pendurados, mais o celular das visitas, mais computador, mais TV Smart, mais Xbox, mais PS5, mais outros dispositivos. Então vai pendurando, dependendo da sua rede Wi-Fi, pode ser que ela não aguente e comece a dar problema. Por isso que é interessante esses módulos ou interruptores dimmers, porque você consegue colocar um e controlar várias lâmpadas. Então você consegue controlar, por exemplo, se for 10 spots de 10 watts num canal, 10 spots de 10 watts de novo no segundo canal. E você vai controlando isso, só com o módulo de 2 saídas. Então é sim interessante, você pode comprar mais módulos para poder fazer isso e todo mundo vai lá diminuindo o brilho e aumentando o brilho. Mas enfatizando, realmente tem que ter, se você optar por uso de um interruptor, né, teria que ser um interruptor de pulso ou minuteira, que é conhecido também na internet. E quais são as vantagens do módulo dimmer? Ele sempre vai estar conectado na elétrica, então você sempre vai conseguir dar os comandos para ele, diferentemente da lâmpada inteligente, que precisa do interruptor ligado para poder se comunicar com a rede e aceitar comandos. E com o módulo você consegue ligar e desligar,
e ter o controle de brilho. Tem o possível paralelo virtual. Infelizmente, esse módulo, ele não tem o estado de reinicialização, ou seja, eu não consigo definir como é que eu quero que ele volte após a queda de energia. Só que eu testei aqui desligando o disjuntor e eu percebi que ele volta desligado. Esse é o padrão dele. Qual que é a desvantagem do módulo dimmer? Você não consegue ter o tipo de controle que a lâmpada inteligente tem de temperatura e também de cores, de modo sienos, o modo ritmo, e infelizmente você tem que manjar de elétrica um pouquinho ou chamar alguém para poder instalar para você, porque requer instalação elétrica. Não é plug and play que nem a própria lâmpada inteligente ou o spot. Geralmente o spot dá mais trabalho, do que a lâmpada. E a desvantagem das lâmpadas inteligentes foi o que eu falei, de pendurar no roteador se tiver muitas, e só aceita comando se o interruptor estiver ligado, e geralmente, grande maioria, quando acaba a energia ela volta ligada, a não ser que o modelo tenha uma função chamada modo não perturbe e que esse modo esteja ativado, minimizando disso acontecer, tá? Porque teria que desligar e ligar 2 vezes para a lâmpada ligar. E olha só, também existem interruptores inteligentes dimerizáveis de vários modelos, tanto aqui no Brasil quanto no AliExpress, e eu pretendo trazer um modelo aqui para a gente testar, provavelmente da ZMSmart primeiro. A gente vai ver como é que vai ser no futuro, tá bom? Se você optou por lâmpadas inteligentes, aqui no canal a gente tem um vídeo com comparação de brilho, intensidade e cor de 12 lâmpadas inteligentes, eu acho super interessante, tá? Só desconsidera o multilaser, não compra multilaser nem stack das lâmpadas inteligentes, tá bom? Porque elas me deram um problema. Do resto você pode confiar lá, que tá tudo bem. O vídeo vai estar aqui do lado, é só clicar nele.